Como eu dizia, falando de intervenção e falando, eu achei legal que vocês comentaram, né? Uma criança é diferente da outra, né? Então, às vezes, você vai ter um nível 1 que vai ter algum tipo de suporte diferenciado de outro, né? Então, o que eu ouço muito das pessoas, né, assim, como nossa, mas fulano não parece autista, né? Então, eles pensam numa visualização física, né? Numa feição, em algo específico, né? Ou em algum comportamento muito específico, né? E junto a isso vem um outro estigma com relação à questão de diagnósticos, né, de intervenções, que é que hoje em dia dizem, né, você ouve aí de pessoas que autismo está na moda, né? Então, assim, agora moda, né? Todo mundo agora é autista, né? Então, todo mundo agora tem autismo. E a minha pergunta o autismo, ele aumentou o número de autistas ou a gente simplesmente consegue diagnosticar melhor as crianças que são autistas e por isso a gente tem um aumento do número de diagnósticos? O que vocês têm e como é que vocês opinam a respeito disso? Agora o Bruno começa respondendo. Ok, boa pergunta, tá? Só vou complementar primeiro o que você falou, não parece autista, tá? Isso é muito comum, principalmente para autistas de suporte nível 1, tá? Uma das coisas que a gente sabe sobre o autismo hoje é que eles aprendem uma coisa chamada masking. Né? Eles aprendem, eu que atendo eles hoje, eles falam muito, eu aprendi que eu tenho que sorrir. Aprendi que eu tenho que ficar. Eu aprendi as reações são estereotipadas, elas são mecânicas, mas ele aprende reações. Por dentro ele está gritando. Por dentro ele não está entendendo nada, ele não entendeu a piada. Sabe quando você junta uma rodinha e faz uma piada? Ele não entendeu, mas todo mundo riu, ele sabe que ele tem que rir, porque senão ele vai sofrer algum tipo de pressão social ou vai ser estigmatizado. Então, o fato dele ser suporte nível 1 não quer dizer que ele não sofra ou que ele não tenha dificuldades. Tá? Sobre a moda, a gente tem duas realidades hoje. A primeira realidade é que houve uma mudança nos critérios diagnósticos quando passou do manual diagnóstico DSM-4 para o 5. Antes tinha alguns transtornos diferentes, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo, síndrome de Rett, o transtorno do espectro autista e o CID-10 tinha alguns a mais também. Agora, como virou tudo um espectro e a gente passou a entender melhor essas particularidades, a gente começou a perceber que tinha muitas crianças que tinham justamente esses níveis de suporte menor, mas que não quer dizer que não sofriam. Desculpa a expressão, era criança esquisitinha, era criança, o pessoal passava por tímida, ela passava por cheia de manias, que passava batido dentro do olhar, e a gente conseguiu contemplar essas pessoas hoje, tá? Some-se a isso a imensa campanha dos pais e das famílias, e o autismo ele tem um histórico de ativismo de mãe muito grande desde o começo. Tudo que existe hoje é por causa de mãe brigando com profissional e brigando com político, tá? Desde o início, uma campanha forte de mobilização e de conscientização, e uma melhor preparo e treinamento dos profissionais. Tá? Quando eu entrei na graduação, eu me formei em 2011, não se falava tanto de autismo, eu tive pouquíssimo contato. Hoje, eles já ouvem mais, então eles já conseguem estar mais preparados e conseguem ter um olhar mais clínico, mais voltado para isso. E assim, quando cai no consenso popular, você pega, por exemplo, teve uma novela da Globo que teve uma personagem autista. Né? Por mais que tenha uma pegada meio estereotipada, meio esquisita na novela, ajuda a entrar no olhar da população e as pessoas começam a estar um pouco mais atentas a isso. Né? É que nem, por exemplo, você é pai. Antes de você virar pai, você não imagina o universo paralelo que é o mundo das crianças que existe na nossa sociedade. Depois que você vira pai, você enxerga carrinho de bebê em todo lugar, você olha um restaurante para saber se tem ou não tem área kids,
você vai na igreja, você já começa a pensar, será que tem escolinha para o meu filho? Porque se não tiver BD infantil, eu não vou ficar aqui. O seu olhar muda. É a mesma coisa, a gente entrou na consciência popular, então as pessoas começam a enxergar, sempre esteve ali, mas as pessoas começam a enxergar. O problema que às vezes acontece de moda é assim, hoje a gente tem rede social, e a gente tem um problema sério de autodiagnóstico. Então, é uma adolescente no TikTok que ela assistiu um filme, ou ela se identifica, ela acha interessante você ser neurodivergente, ela viu lá, por exemplo, que a Billie Eilish tem, acho que Tourette. Daí ela começa a dizer que ela tem Tourette também, porque ela se identifica muito com a Billie Eilish. Só que é uma pessoa que não passou por um psicólogo, não passou por uma avaliação, não passou por um neuropediatra. É uma fase de formação de identidade onde você tem essa pressão de redes sociais. Algumas pessoas estão falando de contágio social. Só que, assim, são pessoas que não passaram pelo diagnóstico certo. Tá? São pessoas que não passaram pelo olhar de um profissional clínico. É aquele momento ali. Tia Villani. Cíntia. Agora foi. Carlos, muito importante, né? Essa sua pergunta começa também, como o Bruno falou, chamando a atenção, né? Até porque tudo que é minoria, tudo aquilo que não é conhecido, acaba sendo mais estereotipado e com preconceitos, né? Então, assim, a maioria da população brasileira é noveleira, né? E a gente teve na década de 90 um grande ator, né, brasileiro, que fazendo campanha para uma determinada instituição, falando sobre o autismo, que seria o autismo de uma criança sem um nível de suporte necessário, que é aquele balançar, que não interage e tal. E isso ficou no imaginário da população, né? Tanto que eu sempre tive, o meu primeiro livro que eu publiquei foi a questão das famílias no cuidado, né? Então a grande questão sempre é falar para a família, olha, pode ser que seu filho seja autista, vamos fazer, já é aquela coisa temerosa, tipo, não, mas meu filho é perfeito, olha, ele tá olhando para você, olha ali, olha, é tão bonitinho, tá quietinho. Com os avós, então, nem se fala, né? Então, isso é muito complicado, porque a gente tem uma geração que eu acho que diria até hoje, eu acho que só os 40 a mais, vamos falar assim, mas ainda é metade da população que cresceu vendo essa propaganda, ouvindo esses estereótipos. Então, isso é algo que nos atrapalha, e eu acho que sim, para os dois, né? Existe um aumento, como o Bruno falou, de diagnósticos, porque a nova geração de pais é uma geração que está mais atenta com os filhos, pai e mãe, ou mesmo que seja mãe solo ou pai solo, está mais atento, os professores estão mais atentos. A gente teve uma grande mudança também na lei de diretrizes e bases do MEC, então os professores também, no curso de pedagogia de licenciatura, passaram a ter mais disciplinas a respeito, né, da educação inclusiva. Então isso abriu os olhos de mais professores que começaram a falar, olha, é bom a gente levar no psicólogo, olha, conversa com o pediatra. Então essa mudança também do currículo da pedagogia auxiliou isso, teve um boom muito grande. Eu entrei na faculdade em 2002, então mais ou menos eu peguei a diferença do currículo da pedagogia, então muito mais professores encaminhando os seus alunos, e a gente passa por certas epidemias, certas coisas que viram na moda, assim como foi o TDAH lá atrás, assim como o autismo, Carlos, está deixando de ser na moda, a gente está começando a ter uma nova moda de todo mundo ser superdotado, né? Então, assim, né, Bruno? A gente já está quase entrando numa nova onda. E a pandemia, eu falo que a pandemia, eu profissionalmente falando, eu vejo assim um divisor de águas de diagnóstico, porque foram 2 anos, todo mundo aqui na telinha, muita gente falando, aí séries,
doramas, né? Muitos, não só na novela, né, Bruno? Mas muitos doramas, esqueci o nome lá do dorama que tem. Dorama não, mas seria uma série, né? Coreana que tinha lá autista. Então, assim, todo mundo começou a assistir muitos streamings com muitos personagens autistas e começou, nossa, meu filho olha, meu marido olha, não sei o quê. Então, a pandemia fez todo mundo ficar um pouquinho mais letrado, digamos assim, ter mais informações, e aí é o que a gente tem esse boom, digamos assim, de 2022, 2023, de vários artistas começando a falar que foram diagnosticados. Tem um pouco de moda, porque moda dá like, né? Como o Bruno falou, o adolescente tá ali, nossa, eu sou autista, eu vou ter referenciais, né? Vou ser bem tratado, eu sou diferente. Mas também tem essa questão do diagnóstico que a pandemia impulsionou isso, Carlos, das pessoas terem mais acessos e o pós-pandemia, né? Como a minha filha que nasceu em abril de 2020, então um monte de criança que quando se reunia, ninguém interagia com ninguém. E aí todo mundo, não, acho que é autista, né? Ó, não tá falando, ou não tá interagindo. Que aí vem, né, esse preconceito do que seria um autista. Carlos, quer complementar? Eu quero sim. Obrigado, Júlio. Uma das coisas também que eu percebo a respeito disso, né? O que vem com a moda, né? E o que vem com a suposta moda, né? E o suposto aumento de diagnósticos é a